Olá, seja bem-vinda, Yasmin. Já já nós começamos a live. Sejam muito bem-vindos. Olá, Raquel, seja muito bem-vinda. Já já nós daremos início à nossa live. Olá, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Já já nós iniciamos. Ei, Elaine, que bom te ver aqui. Já já nós iniciamos. Oba! Vai ser muito especial para a Bela te ter aqui com a gente. Ah, que linda! Pessoal, já já nós iniciamos a nossa live. Estamos esperando a nossa convidada chegar. Ei, Bela, seja muito bem-vinda. Olá, Conceição, seja bem-vinda. Ei, Bela, Olá, Ju. tudo bem? Seja muito Tudo bem com bem-vinda. você? Nós, Obrigada. nós já estamos cheias de convidados especiais, aguardando. Ai, que Enquanto delícia. o restante do pessoal chega, quero convidar cada um de vocês a já colocar perguntas para que eu e a Isabela possamos responder aqui nos comentários ou nas interrogações. Se vocês acharem que hoje vocês querem convidar mais alguém para participar, pode usar esse aviãozinho aí. E uma coisa super importante para mim, para a Isabela, se vocês acharem que a gente está indo no caminho certo, vai lá, coloca uns coraçõezinhos pra gente. Isso vai dizer pra gente que a gente está respondendo a expectativa de vocês em relação à nossa live. E Bela, quero te agradecer muito. Para mim, dividir esse espaço com você é um momento muito especial. Eu que agradeço, Ju. Já vi que tem várias pessoas muito queridas com a gente. Pessoal do Risoleta, já vi Sávio, Maria Leonor, Elaine, uma amiga querida também. Participa com a gente, vai ser um bate-papo muito gostoso, porque é falar de um tema, né, Ju, que a gente é apaixonada e tem pessoas tão apaixonadas quanto a gente aqui hoje. Então vai ser muito gostoso. É isso aí. Pessoal, em um minuto a gente começa. Hoje eu estava conversando com a Bela, que em tese eu já saí da saúde há 4 anos, mas a saúde não sai de mim. Então eu vou falar da saúde, eu falo com ela, por que nós? Por que nós? Marcela chegando aí com a gente também. Nossa, é muita emoção. E uma live que ainda nem começou, Bela. É muita gente boa com a gente aqui hoje. O Vai ser bom é ótimo. que vocês vão poder trazer da bagagem de vocês para poder nos ajudar a tornar essa live ainda mais maravilhosa para quem está nos assistindo. É isso aí, Marcela. A saúde é uma Saúde, cachaça. cachaça. Embora para a saúde a cachaça, né? Embora a Não música faça diga, tão bem assim. tem muita gente que diz que a cachaça, ela funciona igual você faz a múmia, assim, entendeu? Você vive mais tempo, entendeu, Bela? Quando você consome. Como eu não consumo, eu preciso perguntar aos telespectadores se isso é verdade ou não, entendeu? Tito acabou de entrar também, que bom te ter aqui. Ei, Tito, seja muito bem-vindo. Oi, Ellen, seja muito bem-vinda. É Gente, muito Rejane Hunting, mesmo. meu Deus do céu, isso aqui vai ser um espetáculo hoje. Bela, Uhum. nós estamos com uma pessoa extremamente especial e que quase está isolada no mundo com as suas orquídeas. É uma coisa muito, muito boa.
Tito também, que hoje tem bombou na live dele, junto com a Janaína. Meus parabéns, vai poder contribuir pra gente. Meu querido marido veio nos prestigiar também, um pesquisador pós-doutor na saúde, frio na barriga. Thiago também acabou de entrar. Salomão, meu marido, hoje tá em casa, viu, Ju? A gente tá em família também. Ai, que delícia. Adriana, Conceição. Minha Obrigada. mãe! Gente, é mesmo? Nossa, Sério, Bela. hoje a gente tá muito bem na fita, viu? Prestigiadas mesmo. Bom, mas então vamos lá. Se nós estamos sendo tão prestigiados, vamos começar em ponto para prestigiar quem está aqui com a gente no horário, tá certo? Pessoal, vou repetir as instruções porque eu não canso de falar. Nós temos aqui tanto o comentário quanto as interrogações embaixo. São 2 locais que vocês podem compartilhar com a gente as experiências de vocês, nos provocar, ajudar a gente a fazer essa live cada vez mais maravilhosa. Se você achar que essa live pode ajudar alguém que você conhece, pode interessar para alguém, manda um convite para essa pessoa participar com a gente. E aquelas pessoas que acharam que a gente está caminhando bem, manda os coraçõezinhos aí pra gente, porque a gente vai saber que a gente está atendendo as expectativas de vocês, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Pessoal, nosso tema hoje é gestão de pessoas na saúde. E nós vamos dar um foco muito grande no âmbito público. E por que a gente fala dessa cachaça, dessa área tão maravilhosa, com tanto amor? Porque é um desafio para a gente que está na gestão de pessoas. Nós vamos tentar mostrar para vocês por que a gente acredita que isso é complexo. E para falar comigo aqui hoje, eu estou dividindo o espaço com uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito, que cada dia que eu tô com ela, eu aprendo. Que é a Isabela Torres, que já já vai falar dela para vocês. Vocês vão ver que ela é uma pessoa singular. Depois que vocês conhecerem, cada um de vocês vai querer entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre a experiência dessa pessoa. Bom, mas vamos voltar para o nosso tema. Quando a gente fala em saúde, a gente presta serviço para algo que é muito peculiar. A gente está falando da vida. A gente está falando de pessoas. E quando a gente fala que está prestando serviço para pessoas, a gente começa a entender que as pessoas procuram a gente da área de saúde quando elas querem manter ou melhorar a condição dela de saúde ou quando a condição de saúde delas está fragilizada por alguma coisa. E essa fragilidade pode chegar na iminência da morte. E aí, o que nós, RH, somos convidados a fazer? A pensar dentro dessa condição como que a gente oferta a melhor condição para que os colaboradores possam cuidar desse paciente, desse usuário que vai nos procurar nesse momento de tamanha fragilidade. Isso gera para a gente um grande desafio, que é ajudar essas pessoas a acompanhar uma rotina para prestar o serviço com a máxima qualidade e segurança possível e, ao mesmo tempo, acolher com humanização. Bela, por favor, se apresente para a gente. Ju, primeiro, queria muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, que é uma grande parceira, um exemplo para mim como profissional, como ser humano, e quem eu tive a oportunidade primeiro de conhecer pela saúde, né, nessa trajetória nossa e da saúde pública, e que eu tive a oportunidade de me tornar também uma grande amiga sua e de receber essa amizade. Então, para mim, aqui hoje é um presente, né? Segundo, agradeço todo mundo que está aqui também. Vai ser uma delícia poder conversar com vocês e fazer esse bate-papo de coisas que são tão valiosas para a gente. E falando um pouquinho de mim, eu me formei em psicologia, foi onde eu descobri a minha paixão pelas pessoas e pelo ser humano, entendendo esse potencial. E desde o início da faculdade eu já me interessei muito pela área de gestão de pessoas. E tive a oportunidade de entrar numa instituição de saúde pública muito reconhecida e muito valiosa aqui em BH. E foi onde eu tive a oportunidade de crescer e de ter uma carreira, de passar por todos os processos, né? Desde o processo de recrutamento e seleção, treinamento, entender um pouco a parte de cultura, de integração,
até chegar a uma parte mais hard, mais difícil da gestão, que foi sentar na cadeira da assessoria de gestão de pessoas, trabalhando não só essa parte, né, de seleção e desenvolvimento, mas trabalhando também com a parte de administração de pessoal e saúde e segurança. Bela, já que você falou da sua experiência, vamos trazer o elefante para dentro da sala. Gente, quando a gente brinca que a gente trouxe o elefante para dentro da sala, é porque, em geral, é uma coisa tão complexa que você não sabe como é que você devora aquele bicho gigante. A saúde é mais ou menos assim. E a gente acredita que a única forma da gente devorar esse bicho gigante é cortando ele em pequenos pedaços. Então, eu vou te fazer uma pergunta e quero te convidar para a gente cortar ela em pequenos pedaços. Por que que a gestão de pessoas na saúde é tão peculiar e tão complexa, Bela? Ju, essa é uma pergunta muito difícil e a gente vai de pouquinho em pouquinho tentando clarear e descascar essa cebola juntas. Mas o que da minha experiência, da minha trajetória, me fez perceber que a saúde é uma área tão complexa e tão peculiar? Vamos pensar junto. Primeiro, quando a gente pensa, né, na disponibilidade do serviço de saúde, a instituição de saúde, seja ela uma unidade de pronto atendimento, um hospital, ele precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias de semana. E essa instituição, ela precisa estar preparada para receber qualquer questão relacionada de saúde a qualquer momento. E como que a gente faz para poder ter uma instituição funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, atendendo qualquer demanda? É tendo uma escala de funcionários muito bem adequada, muito bem preparada para dar conta desse atendimento. Só que quando a gente faz isso, eu não consigo ter o mesmo profissional trabalhando no mesmo dia e trabalhando todos juntos. Então, a gente acaba trabalhando com escalas diferentes, com horários diferentes. Então, um exemplo, né? A gente tem equipes que funcionam e que trabalham no período da manhã, equipes que trabalham no período da noite e equipes que revezam, trabalhando dia sim, dia não, ou às vezes até em outros plantões, em outros regimes de escala, né? E com isso você corre o risco de ter uma certa descontinuidade do cuidado. Por quê? O paciente que entrou, ele espera receber o cuidado integral, contínuo e sem qualquer ruptura. E como que eu vou garantir que esse cuidado vai acontecer quando eu tenho vários profissionais, cada um trabalhando num horário diferente, garantindo que aquele mesmo cuidado vai ser prestado da mesma forma? Então, aí a gente já começa com uma pitada que é garantir que eu tenha a disponibilidade do serviço de saúde o tempo todo. Eu acho que esse é o primeiro elemento. Pessoal, vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês combinam horário de reunião com a doença ou com o acidente? Estou fazendo essa brincadeira porque é isso que a Bela está falando, assim. Quando a gente lida com a ausência da saúde, ou quando a gente lida com um acidente, que é em geral o que leva a gente para um desses dois locais que a Bela falou, não tem hora para acontecer. E a gente como, tá vendo? A gente como pessoa que trabalha na saúde, viu o que eu falei no início da live? Quando a gente trabalha na área da saúde, a gente precisa garantir a porta aberta para que o cidadão, o paciente, o usuário possa chegar a qualquer momento e ser acolhido. E isso que a Bela falou, às vezes fica transparente para o paciente, mas para a gente da gestão de pessoas é uma coisa muito delicada. Se você chegou num plantão à noite, porque você sofreu um acidente, e às 7 horas da manhã vai chegar uma outra equipe, você tem que ter a sensação que você está tendo um cuidado contínuo, com a mesma qualidade, com as mesmas informações. Então, por que você entrou naquele hospital, como que você foi medicado, em que você foi diagnosticado, como que você pode ter um cuidado sem interrupção. É disso que a Bela está trazendo para gente. E isso é um desafio muito grande, porque do diagnóstico à medicação, aos registros, eu tenho que ter uma continuidade
cuja forma padronizada de registro e a comunicação entre essas pessoas é muito significativa. E na saúde, a gente tem gente que trabalha de 15 em 15 dias, a gente tem gente que trabalha dia sim, dia não. Dia sim, dia não, de manhã, e outra pessoa dia sim, de manhã, dia não, à noite. E a gente ainda tem os horizontais, que são aqueles que monitoram o cuidado na constância. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas conversem e conversem com a TI, com os processos, com os protocolos entre si, para que o cuidado seja integral. Não é isso aí, Bela? É isso aí. E por que que isso é importante, né, Ju? Por que que isso é um elemento tão complexo e tão significativo para a gestão de pessoas? Porque, olha só, se eu vou fazer qualquer ação de capacitação e eu tenho profissionais em horários, em turnos, em dias tão diferentes, se eu não entendo essa complexidade, eu não vou conseguir pensar na metodologia, na quantidade de turmas, na quantidade de apoio suficiente que eu preciso ter para atingir, para garantir que todos esses profissionais vão ter a mesma formação, o mesmo conhecimento para conseguir ter a mesma linha de condução. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como que isso se traduz para a gente na gestão de pessoas. Hoje, quando a gente vai planejar uma ação de capacitação, eu chego até, em média, para um único treinamento de 16 a 18 turmas, para eu conseguir garantir que todos os profissionais vão receber o mesmo conhecimento. E aí a gente não vai entrar aqui, né, Ju, porque não é o nosso foco, mas é óbvio que a tecnologia, ela ajuda muito, e eu acho que ela trouxe essa facilidade. Mas muitas vezes a gente ainda precisa desse contato quando a gente está falando de prática na assistência. Bela, Mas nós falamos da primeira camada. Isso aí, Primeira camada. mas exato. Vamos para uma próxima camada. Legislação trabalhista e prática da saúde. Como é que é isso, Bela? É isso aí. Ju, infelizmente, né, a gente tem hoje uma legislação trabalhista que ela não foi desenhada e preparada para a saúde, com as peculiaridades que a saúde tem, né? Então, muitas vezes a gente tem uma dinâmica de trabalho que exige uma certa organização, mas a legislação ela tem os seus limites. Então, por exemplo, com a reforma trabalhista, a gente conseguiu ter a aprovação de uma escala de trabalho 12 por 36, que é a escala atual de grande parte dos profissionais de saúde da área técnica. Até então, não era uma escala reconhecida pela legislação. E a gente tem, né, Ju, eu acho que além da legislação trabalhista, um outro elemento que impacta muito nesse cotidiano das nossas instituições e das nossas políticas, né, e dos nossos processos, que é a atuação dos conselhos das profissões. Então, a gente tem um conselho de medicina que interfere no fazer desse profissional médico na saúde de determinada forma. A gente tem um conselho da enfermagem que determina uma outra dinâmica de funcionamento. Isso acaba fazendo com que a gente tenha que ter formas diferentes de lidar com essas categorias profissionais. Então, por exemplo, hoje a gente tem a enfermagem que consegue trabalhar ainda 40 horas por semana, mas eu já tenho um conselho que briga para que essa categoria só trabalhe 30 horas semanais. Eu tenho uma fisioterapia que só pode trabalhar 30 horas semanais, e tenho outras que podem trabalhar 44 horas semanais, 12 horas semanais. E aí? E se eu estou falando, então, de pensar numa organização de escala de trabalho, num preparo de profissionais da saúde para atender bem, com qualidade, um cuidado integral, eu não tenho mesmo que conhecer um pouco disso? Não tem que ter noção de como que isso funciona nos bastidores para saber quais são esses limites e quais são essas possibilidades, né, Ju? Perfeito, Bela. Essa é uma outra camada extremamente complexa. Eu queria dar alguns exemplos práticos vividos. Um cirurgião está completando as 12 horas do plantão dele. Ele está no meio da cirurgia. Eu sigo a legislação trabalhista e falo assim, pode largar o paciente aberto, larga seus instrumentos que seu horário acabou? Eu não tenho como fazer isso. E nota, às vezes, a gente como gestor de pessoas, a gente tem que avaliar o risco.
porque é um risco civil versus um risco trabalhista. Então aqui, como que eu ajudo a tomar uma decisão melhor, sendo que as duas decisões são um risco? A outra situação é que na saúde a gente tem absenteísmos, a gente tem ausência de pessoas, mas a gente não pode ter a ausência da oferta do serviço. Então, às vezes eu tenho um enfermeiro que trabalhou 12 horas, ele está exausto, ele está cansado, ele não poderia fazer nem um minuto mais de hora extra, mas eu tenho que fazer um convite para ele fazer uma dobra. Porque eu não tenho outro profissional para colocar no lugar e a demanda assistencial que eu tenho é tão grande que eu preciso acolher aquela situação que está ali. Às vezes eu tô com uma pessoa que está medicando um paciente, acabou o turno dela ou ela está fazendo um procedimento, alguém quebrou um braço. Eu posso simplesmente pedir para ela largar aquele braço que ela está, às vezes, inclusive, suturando e pedir, peraí só um pouquinho que eu estou trocando um plantão, eu vou colocar outra pessoa. Então a gente precisa entender que o que está no papel não responde às práticas. E a gente precisa, então, conversar continuamente para que a prática da saúde consiga influenciar a mudança da legislação. E a gente ainda tem outra camada dessa situação. Bela, fala pra gente, por favor, de múltiplos vínculos de trabalho na saúde. Terceira camada. Entendi. Quando a gente acha que está melhorando, tem sempre um elemento a mais para dar uma pimentada no nosso trabalho. Múltiplos vínculos. Profissional da saúde, normalmente, ele tem 2 ou até 3 ou mais vínculos de trabalho. E qual que é o impacto disso para a gente, principalmente para a gente enquanto gestão de pessoas? É que quando esse profissional ele tem vários vínculos, a chance dele aderir à cultura institucional e dele se implicar com aquele processo, com aquele procedimento, ela é muito menor. Porque normalmente ele entra e ele vai para o seu fazer da forma como ele aprendeu, seja pela sua formação ou por protocolos básicos. Mas aquilo que a gente tanto busca no profissional hoje, né, Ju, enquanto gestão de pessoas, que é esse vínculo, esse propósito, né, esse se construir e construir junto com a organização, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Então, a gente chega a ter na saúde, na área médica, por exemplo, profissionais que atuam de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Então, fica sempre a pergunta para a gente, esse desafio, né? Quais estratégias eu posso usar para conseguir integrar e envolver esse profissional da saúde com uma cultura institucional, uma vez que ele está ali tão pouco tempo e quando está, é tão focado no prestar assistência. Uma coisa importante que o Leandro está chamando a atenção também, né, Bela? Quando a gente tem esses múltiplos vínculos, em geral a gente também adoece e chega à exaustão. A gente chega em um momento em que alguns profissionais escolhem qual é o plantão que eles vão dormir. Exato. Qual é o plantão que eles vão faltar. E às vezes, nem nesse 15º dia, ele aparece. A outra situação é que ao não criar o vínculo, muitas vezes ele se distancia da estratégia. E se distancia dos outros colaboradores, do processo, daquele protocolo, porque protocolos também mudam de instituições para instituições. Mas já que nós falamos em se misturar com outros colaboradores, vamos lá. Nova camada. Múltiplas formações, múltiplas responsabilidades, trabalho autônomo e trabalho integrado. Próxima camada. Isso aí. Quando a gente fala de saúde, aí eu vou entrar um pouquinho mais, que é minha praia, tá? Para não me aventurar muito em outras, que é o hospital. A gente tem diversos profissionais de diversas especialidades e diversas formações. Então, só para vocês terem ideia, né, da instituição de onde eu venho, a gente tinha, em média, 280 funções. O que eu tenho? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um profissional médico, mas ele não é só médico. Eu vou ter um médico que é cirurgião geral, eu vou ter um cirurgião plástico, eu vou ter um médico obstetra, um médico em terapia intensiva. Quando eu falo que um hospital e uma instituição de saúde tem enfermeiro, ela não tem só um enfermeiro geral. Ela tem um enfermeiro especializado em controle de infecção,
o enfermeiro em neonatologia e assim por diante. Nós vamos trabalhar com diversas categorias multiprofissionais, né, Ju? Psicologia, terapia ocupacional, serviço social, tecnologia da informação, grandes parceiros, né, sabe, que eu não podia deixar de falar, técnico de enfermagem, outros técnicos, outros tantos que são sempre tão importantes. Ou seja, o que eu quero dizer? São várias formações que têm um saber tão especializado que só aquele profissional pode fazer aquele cuidado. E o que isso representa na prática, no dia a dia? Significa que aquele saber especializado faz com que aquele profissional tenha uma autonomia muito grande no fazer dele. Por quê, Ju? O que o médico faz, o médico cirurgião geral faz, um enfermeiro não vai fazer, né? Um psicólogo não vai fazer. A forma como um fisioterapeuta atende e presta assistência, um psicólogo não pode fazer, ele não está habilitado para aquilo. Então, essa multiplicidade de vínculo, ela traz para a gente também essa característica da autonomia das profissões e da autonomia do fazer. Que quando eu atrelo a isso, a essa multiplicidade de carga horária e de vínculos e de pouco tempo na instituição, ele acaba ficando ali também pouco tempo e muito focado no fazer dele. Mas, por outro lado, o fazer na saúde, quando a gente está falando de assistência, eu preciso garantir um cuidado integral. E esse cuidado integral, ele só vai acontecer se essas profissões estiverem muito bem articuladas, discutindo e construindo junto o plano de cuidado desse paciente. Então, fica aí para a gente. Como que a gente, enquanto gestão de pessoas, consegue garantir e viabilizar que a autonomia seja preservada, mas o fazer multiprofissional aconteça olhando sempre para o melhor cuidado para o paciente? Pessoal, eu quero trazer alguns exemplos que a gente vivenciou, que talvez tragam para quem não é da saúde, né, uma clareza disso que a Isabela está falando. Imagina que uma pessoa foi hospitalizada e ela teve que vivenciar um procedimento de traqueostomia. Aquele paciente precisa ser olhado de forma multidisciplinar. Na condição dele médica, o médico vai dizer que o paciente às vezes está em condição de ser liberado do hospital. Mas a fono pode dizer que ele ainda não está conseguindo fazer algumas atividades para poder ter a alta. Então é o caso de eu dar autonomia a cada um desses entes para colocar a condição, a avaliação, mas olhar esse paciente como um todo, para entender se eu posso ou não liberá-lo, qual é o profissional que vai manter a prestação de serviço para ele, em que local ele vai estar sendo colocado dentro daquela unidade para ter aquele acompanhamento, se ele pode ou não pode ir para casa. Então, essa é a autonomia e integralidade. Imagina uma outra situação de um hospital público que atende morador de rua. Ele já pode ter sido tratado da questão biológica, mas ele não tem para onde ir. E aí eu preciso do assistente social para fazer um acolhimento, para fazer uma intervenção, para poder achar um local que acolha, para que ele continue biologicamente e que está psicologicamente bem. E falando em psicólogo, imagina uma pessoa que tentou suicídio. Ela pode estar cicatrizada no corpo. Mas como é que está a mente dessa pessoa, a alma dessa pessoa? Eu preciso que o psicólogo acolha e nos ajude a tomar a decisão se essa pessoa consegue ir para casa. Ou se ir para casa significa o risco de, novamente, essa pessoa tentar tirar a própria vida. E aí eu preciso entender onde está a força da autonomia, da especialidade, onde está a força de eu empoderar aquele profissional para a colocação multidisciplinar que ele tem, e onde está o poder do coletivo. O poder do cuidado biológico, psicológico e social. E aí está uma coisa que eu e Isabela temos muito orgulho, que é o que se propõe à saúde pública. É esse cuidado integral. Bela, mas vou trazer outras camadas para essa nossa área de saúde. Como ao mesmo tempo tratar da rotina, que é pesada, ela é densa,
a gente vivencia coisas muito sofridas e da humanização. Ju, hoje tá, tipo, tá pesado aqui, né? Como diz outra, a gente não Mas, faz live para fazer pergunta fácil, não é isso dela? isso, vamos lá. Vou pedir também ajuda aí aos universitários, aos colegas. Fica à vontade para comentar. Estou vendo vários comentários bacanas aqui também. Mas vamos lá, né, Ju? Acho que você tocou num ponto fundamental, que é sempre o nosso papel, né, enquanto gestão de saúde, que é conseguir garantir, né, a rotina eficiente, eu garantir que tudo vai ser feito da forma como precisa ser feito, considerando que eu vou seguindo esse protocolo e seguindo essa rotina, garantir o restabelecimento da condição de saúde, mas eu preciso cuidar também e ter uma rotina muito humanizada, né? Porque quando a gente olha para esses elementos que estão no cenário da saúde, eu acho que de cara a gente já consegue perceber o quanto ele é um ambiente pesado, complexo, cheio de incertezas e cheio de exigências, porque o paciente que chega, o que ele mais precisa é de atenção, de cuidado, de uma competência técnica muito alta. Então, como que eu vejo isso, né, olhando hoje para essa trajetória dentro de um hospital? A primeira coisa é conseguir garantir que a gente tenha um modelo assistencial muito claro, muito bem estruturado em protocolos, em rotinas, de forma que o profissional da saúde que está ali no dia a dia, ele consiga ter muita clareza qual que vai ser o percurso do paciente, desde a hora que ele chega até a hora que ele vai embora. Por quê? Como ele precisa de ter muita agilidade no fazer dele, e é um trabalho que exige muitas profissões, né, e muitas ações ao mesmo tempo, se ele tem clareza disso, isso já não gera tanta pressão e não gera tanta dúvida também de como fazer essa condução. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive, né, esses 10 anos aí, foi entender que essa estruturação, essa concepção, a clareza dessa tradução, né, do que a alta direção espera desse modelo assistencial, o que significa saúde para essa instituição, como que essa saúde se desdobra, e levar isso para a ponta, já é, eu acho que, meio caminho andado para que esse profissional tenha segurança para se localizar dentro da instituição. Ô, Bela, e o cuidado do trabalhador, ele tem alguma coisa a ver com isso também? Com a liderança? Como é que é isso? Isso aí. O segundo grande elemento, né, Ju, eu acho que está muito atrelado à gestão e à liderança mesmo, porque ter ferramentas de gestão que te permitam ter uma noção de como o cuidado acontece hoje, tem indicadores para saber o que você está fazendo bem, o que não está, ter essa noção dessa visão sistêmica e ter uma liderança sempre muito presente, né? Eu acho que esse foi um outro grande aprendizado. Especialmente as lideranças de grandes equipes, lideranças de enfermagem, eu aprendi pra caramba o quanto eles são essenciais, né? Liderança das equipes multiprofissionais, liderança da equipe da limpeza. Pensa o que é para uma equipe de limpeza que garante, né, o controle de infecção, ter que lidar com essa pressão também, com esse ambiente tão hostil o tempo inteiro, e especialmente por ser uma profissão, né, Ju, muitas vezes invisível dentro das organizações. Então, a liderança, ela é um elo muito forte, porque ela é um termômetro também do que está acontecendo ali na linha de frente, e de como ela pode ser um ponto de acolhimento e, ao mesmo tempo, um facilitador para aquele gargalo que acontece ali não acontecer. E, óbvio, o último grande elemento, né, para a gente falar de uma rotina humanizada é sempre o foco no trabalhador, né, Ju? A gente realmente precisa saber cuidar de quem cuida. E como que a gente faz isso? O que eu acho que foi um grande aprendizado nosso, né, na gestão de hospital público mesmo? Escutar, relações respeitosas. O trabalhador da saúde, ele tem muito
muita vivência, muita bagagem, muita pressão. E só o fato de compartilhar e de ter um espaço de escuta, um apoio psicológico, sentir que ele tem colegas ali que estão lidando com a mesma situação, esse é outro grande ponto. E sem falar, óbvio, né, o que eu acho que garante também muito uma rotina humanizada, é a gente pensar numa infraestrutura básica de trabalho, quando a gente fala de, né, equipamentos, de materiais adequados, de locais em que esse trabalhador possa também ter momento de descompressão, se restabelecer. Então, veja bem, né, a gente está indo desde uma diretriz que é bem estabelecida, que me garante eficiência, até um olhar e um cuidado para o trabalhador naquele momento que ele precisa também cuidar de si. E aí isso a gente vai fazendo, né, um dia de cada vez. Bela, antes de te passar a próxima camada, quero convidar. Pessoal, os comentários estão sendo excelentes. Esse comentário da Marcela sobre muitas vezes o colaborador é o detentor do processo, ele tem algo a dizer sobre isso, que possa transformar, isso é uma verdade. Eu quero convidar vocês, por favor, vão complementando. Vários de vocês são da saúde, vários de vocês nos ajudam. Tá vendo, Bela? Fiz de novo. Fazem parte da transformação do processo da saúde. Ô, Bela, uma coisa que me traz curiosidade e ao mesmo tempo muito instigante para mim. Como conseguir garantir a assistência humanizada para um público que são presidiários ou pessoas que chegaram à instituição da saúde porque participaram de uma briga de gangue, porque assaltaram alguém, ou até chegaram feridos e assassinaram uma pessoa. Como lidar com esse paciente, com esse usuário? Ju, esse é um dos grandes desafios em termos de perfil de paciente, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar, né, na minha trajetória. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente sempre lembrar que o direito à vida é um valor que ele é inegociável e ele é direito de qualquer ser humano, independente de qualquer condição social, né, econômica, financeira. E acho que isso faz muita diferença, porque quando você tem uma instituição que tem isso como valor e que garante que passa isso para as pessoas, isso facilita muito na tratativa e nesse atendimento. É óbvio que a gente sabe que são atendimentos, na maioria das vezes, muito complexos, muito difíceis, porque o risco, ele está ali e ele está ali rondando de uma forma muito forte. E aí, como que a gente garante também que esse trabalhador vai se sentir mais à vontade de fazer isso? Garantindo segurança, e aí a gente fala muito de segurança física mesmo, né? Ter polícia muitas vezes perto, ter segurança, ter câmera. Outra coisa que a gente sempre viu muito, é muito comum também você ter esse perfil de paciente, né, escoltado, então isso, querendo ou não, traz ali uma certa percepção de segurança também. Uma outra coisa é sempre trabalhar muito em conjunto, né, então muitas vezes a gente tem procedimentos feitos juntos com colegas, mas o que eu acho que é mais importante, né, da forma de lidar. Óbvio que a gente tem também na parte de treinamento e de orientação de como fazer, de como realmente fazer o atendimento a esse perfil de paciente, do distanciamento, dependendo do que é. Mas o mais importante, né, eu acho que são os espaços, mais uma vez, de escuta, né? O trabalhador, ele ter a oportunidade de falar, ele contar com um apoio muito direto ali, muito próximo da liderança, da supervisão, e de saber que a instituição preza pela vida dele também e pela segurança dele, esse é um outro ponto também que é fundamental, né?
Ela fiquei pensando numa outra camada da nossa cebola. Uma coisa que, desde a globalização, que vem se tornando intensa, provocativa, é a internacionalização da saúde e também das doenças. Nós estamos vivendo um momento desses que é o Covid, né? E eu fico impressionada com a complexidade do acolhimento dessa situação no âmbito público. E eu acho que as pessoas não fazem ideia. O que foi vivido pela saúde pública na época da Copa foi uma coisa impressionante. E eu queria então saber, e aí? Quais são os aprendizados pós-pandemia, com a internacionalização, Copa, pacote completo? Me conta um pouco sobre isso. Ju, eu acho que tem dois pontos importantes para a gente falar, né? Assim, se a gente for pegar um pouco esse exemplo da Copa, eu acho que tem uma informação importante que muitas vezes quem está distante de uma instituição de saúde não tem noção do preparo que essa instituição precisa fazer para se organizar caso aconteça. E aí, quando a gente fala de Copa, por exemplo, ou de eventos muito grandes, a gente está falando da possibilidade de catástrofes, né? E quando a gente fala em rede, a saúde ela tem uma rede muito bem estabelecida, e quando você tem esse tipo de evento, vamos pegar de Copa primeiro, depois a gente traz o Covid. Quando a gente fala de Copa, por exemplo, a própria Secretaria Municipal de Saúde ou as outras instâncias, elas já determinam quais são os hospitais e as instituições, ou as UPAs também, que vão ficar como referência para cada região. E aí começa todo um processo de planejamento, de simulação e de preparo para caso qualquer tragédia possa acontecer. Então, esse é um processo que foi muito bacana, que eu tive a oportunidade também, né, de presenciar, que é de você discutir desde o aporte de recurso financeiro para ter uma estrutura física maior que consiga atender mais gente com uma capacidade de leito maior, até as simulações também de como fazer a movimentação de leitos e de profissionais caso uma tragédia aconteça. Então, a gente passa a trabalhar também muito mais do que nessa lógica de sempre esperar que a incerteza, né, quando vai chegar um paciente, em que momento, para se preparar para aquilo assim. Quando podem chegar 20 pacientes de uma vez, 50 pacientes de uma vez e 100 pacientes de uma vez. E aí a gente entra com o trabalho também enquanto gestão de pessoas, né, Ju? Que é de trabalhar desde a mobilização dessa mão de obra nesse tipo de situação, até um preparo de formação, desde uma formação no idioma inglês, que na época da Copa foi um ponto super importante, a como lidar com essa agilidade também dessa movimentação. Ô, Bela, antes de você completar, pessoal, tá dando para vocês entenderem por que gestão de pessoas em saúde é complexo? E se tá dando para vocês poderem entender, olha como que você pode lidar com uma crise entendendo o que eu posso, qual é a crise, primeiro, qual é a crise real, qual é a minha crise na crise, o que eu tenho controle e posso me preparar, o que eu tenho capacidade de influenciar e quem são então os patrocinadores, os envolvidos que eu preciso influenciar e o que eu não tenho controle. E o que eu faço com isso? Como é que eu aceito isso da melhor forma? E como é que eu transformo a vida de uma instituição e das pessoas em oportunidades de melhoria? Bela, vai para o segundo case de crise para a gente melhorar essa complexidade. Muito obrigada. Vamos lá, que a gente está gostando, né, Ju, desse papo. Covid. Covid, eu acho que nesses 10 anos foi o que me trouxe o maior aprendizado do nosso papel em gestão de pessoas, Ju. Eu tive a oportunidade de ver, eu acho que pela primeira vez, como nunca, assim, a gente, enquanto gestão de pessoas, faz o tempo inteiro, né, Ju, diversos movimentos para conseguir resgatar engajamento, valorização, cuidado com a própria saúde.
mas eu acho que em pouco tempo, em 1 mês e em 2 meses, com muito menos ferramenta, a gente conseguiu ver o profissional de saúde resgatando o verdadeiro papel dele, e é o cuidado dele com a saúde do outro, e mais do que isso, resgatando o cuidado que ele tem que ter consigo mesmo. Então, eu acho que a gente conseguiu ver, né, o profissional de saúde se sentindo muito vulnerável no ambiente da instituição de saúde, reconhecendo a necessidade que ele tem de seguir os protocolos, de utilizar os EPIs que são recomendados para cada tipo de procedimento, de se cuidar do ponto de vista de saúde física e de saúde mental. Então, eu acho que isso mostrou para a gente, eu acho que foi um resgate, sabe, Ju? Se eu pudesse dizer de alguma forma, eu falaria muito de um resgate mesmo. Porque eu acho que a saúde, ela vem passando por um momento, o Leandro até colocou ali, foi muito bacana também, do adoecimento do profissional da saúde, né? Do absenteísmo, que a gente não pode deixar de lembrar também, e de uma pressão muito grande por resultado e por outras demandas sociais, que a impressão que eu tenho é que o profissional da saúde ele foi perdendo um pouco também esse valor do fazer dele e essa conexão, e saindo um pouco dessa forma automatizada de fazer o cuidado. Que é óbvio, né, Ju? Eu acho que é até uma defesa, até uma estratégia de defesa mesmo, porque a gente sabe que são ambientes difíceis e pesados, mas eu posso te dizer que um grande ganho para mim, enquanto gestão de pessoas, foi ver esse resgate, e sem falar do comprometimento, da responsabilização, do envolvimento que a gente viu todo profissional de saúde ter, né, Ju? E isso foi muito bonito e muito emocionante, né, de ver e de presenciar. Um outro grande aprendizado para mim foi ver a área da saúde também se unir, independente de cargo, de setor, de área, para discutir junto e trabalhar junto. Qual a melhor forma de lidar com as incertezas, porque a gente não sabia, né, e ainda não sabe tão bem o que vai chegar, quando vai chegar e como vai chegar. E a possibilidade de sempre construir junto, muito mais do que de dizer, né, Ju? Assim, a responsabilidade é minha, é sua ou qualquer outra coisa. Saúde mental. Como a saúde mental passou a ter o peso e o valor que ela de fato precisava ter, né, Ju? Eu acho que a gente, enquanto gestão de pessoas, eu acho que você pode falar um pouquinho também, que eu sei que você tem muita experiência aí nessa área. Mas quantas tentativas a gente, enquanto gestão de pessoas, tentou fazer e talvez não tenha sido o momento certo, a forma certa, e de uma forma também muito natural, isso surgiu como uma grande ferramenta e como um grande apoio, né? E aí eu acho que isso faz a gente pensar, né, Ju, o tempo inteiro, quanto a gente precisa ter muita clareza, enquanto gestão de pessoas, mais uma vez, né? Do que a gente se propõe a fazer, se é o momento certo, se é a forma certa, e se é para tratar o problema certo, né? E eu acho que aí, para mim, a saúde mental e todas as ferramentas que a gente consegue ter hoje, né, de apoio psicológico, mindfulness, espaço de descompressão, a gente viu funcionar com um potencial, assim, gigantesco, né? Tecnologia como aliada, né, Ju? Eu acho que foi outro grande aprendizado. A gente, eu acho que patinou várias vezes de como levar a tecnologia, de como facilitar, de como ter relações mais rápidas. E a gente sempre falava assim, não vai dar certo, né? Não, para a saúde, acho que para a saúde não vai funcionar, porque o profissional tem que estar aqui à disposição. E da noite para o dia a gente viu isso funcionar e funcionar muito bem, né? Especialmente nas áreas administrativas, nas áreas de apoio e dos profissionais darem retorno. E sem falar na forma como a tecnologia trouxe melhorias, inclusive na área assistencial, né?
visitas hoje para os pacientes que são feitas também, né? Online, por telefone. O mais bacana para mim, isso eu preciso contar aqui também, foi ver a preocupação dos profissionais da saúde, não só com o cuidado ali do paciente, mas esse cuidado de que ele realmente não perdesse o cuidado com a família, porque sabe, reconhece que esse apoio também é importante. Então, eu acho que o Covid mostrou para a gente a força que várias ferramentas de gestão de pessoas têm, a capacidade delas de transformar. Então, dá para fazer muita coisa. Eu fico pensando, Bela, que o Covid nos deu a oportunidade de exercer o melhor da tecnologia com o melhor do humano. Foi um momento em que a gente que trabalha com a gestão de pessoas e as outras pessoas que trabalham com a saúde mental podemos exercer da nossa profissão e sermos enxergados como pessoas de fato contributivas. O que a Marcela está falando ali é muito verdade. A gente precisou viver uma crise para mostrar algumas importâncias. E ter visto isso como uma oportunidade, ter entendido o negócio que a gente trabalha, ter entendido o que o colaborador estava passando e conseguir integrar, foi o que possibilitou que isso acontecesse. E a nossa articulação com as outras áreas, eu acho que a gente nunca articulou tanto com TI. E bem articulado, né? Porque assim, não sou eu, você, é o Covid, a gente tem que dar a solução para isso. E aí Ju, eu quero... um elemento, desculpa, que eu acho que foi fundamental. Relações de confiança. Eu acho que a gente conseguiu perceber as pessoas dando voto de confiança uma para as outras, né, umas para as outras, e conseguindo trabalhar independente de ser, a distância independente de ser categoria diferente, porque a gente não tinha outra opção. Mas o mais bacana é que a gente vê que essas relações de confiança, elas têm se mantido. E eu acredito que elas vão se manter, porque é uma força que talvez, penso eu, né, da experiência que eu venho, que as pessoas talvez não tivessem tanta dimensão do valor delas, sabe? E que o Covid, querendo ou não, obrigou todo mundo a experimentar, né? Penso eu, Bela, que a transformação das relações sociais, elas não mudam mais. É como se a gente estivesse vivendo uma guerra com o inimigo invisível, e numa guerra você busca os seus aliados contra o inimigo, e o inimigo não era a pessoa. E aí você tem que cuidar de você, você tem que cuidar dos seus, e você tem que cuidar dos outros para cuidar de você. Isso fez com que a gente deixasse o nosso egoísmo de lado e pensasse com mais humanização. Bela, mas nós estamos terminando e eu quero te perguntar duas coisas, então ainda eu vou tentar ser... Bela, protocolo e inovação, já que a gente está falando de transformação, como fazer com que essas duas coisas aconteçam na saúde? Ju, vou focar em duas coisas que acho que são fundamentais. Descentralização, que eu acho que a gente já falou muito bem aqui, e do poder dessas equipes de conversar junto e de fazer junto. E uma outra que eu tive muita oportunidade de trabalhar e ver a força dela para lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é de garantir a rotina e de implementar a inovação, que foi trabalhar com estratégias de educação permanente. O que é isso, né? Nada mais, eu acho que tem muito a ver com várias coisas que a gente vem, né, tem visto hoje, tem conversado, que é o quê? Eu vou partir de um problema do cotidiano e junto com as pessoas que vivenciam esse cotidiano, construir solução com elas. E isso na saúde tem um poder maravilhoso, porque entre um protocolo e uma rotina que é estruturado e entre o que eu tenho a possibilidade de fazer na prática, tem um gap que é gigantesco. E quando eu coloco essas pessoas para trabalhar junto, a minha possibilidade de inovação e de transformação desse cotidiano, ela potencializa.
E além disso, né, Ju, eu acho que quando a gente fala de saúde também, a gente está falando de uma área que trabalha com a inovação de uma forma muito estruturante, né? A saúde, ela evolui o tempo inteiro, seja do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista de procedimento e de cuidado. E aí eu acho que a relação, a proximidade com a universidade, a proximidade com a pesquisa, ela traz uma troca também de ambiente externo e interno que potencializa várias coisas. Então, se eu pudesse falar de 3 pontos que eu acho que são chaves, eu diria descentralização, estratégia de comunicação, de educação permanente ou de cocriação, digamos assim, para ser mais, né, genérico, e a relação com o ensino e com a pesquisa, que eu acho que ele fomenta muito. Eu quero fazer aqui nesse momento uma homenagem que eu e a Bela fazemos questão de fazer ao professor Alan Cláudio Queiroz Barbosa. Muito obrigada por ter inserido a pesquisa na nossa vida, a saúde na nossa vida, e por ter feito com que a gente se encontrasse. Você é uma pessoa transformadora e que dedica muito do seu tempo para fazer com que essa transformação aconteça de maneira sólida, com dados muito confiáveis, e você doa seu tempo para isso. Então, nossa, muito obrigada, né, Bela? Com toda certeza, um grande beijo para ele. Bela, última pergunta, 1 minutinho para responder. Como é que a gente, como gestor de saúde, consegue exercer um papel estratégico e fazer com que essa instituição de saúde, de fato, consiga exercer seu papel? Ju, eu acho que isso traduz um pouco do que a gente já conversou aqui hoje. Primeiro, né, entendendo cenário, entendendo contexto, entendendo que instituição de saúde é essa, que proposta de saúde é essa, que modelo assistencial potencializa esse cuidado e trabalhando muito o desenvolvimento e a preparação das pessoas para dar conta dessa dinâmica e dessa estratégia, né? Então, eu posso dizer que eu não jamais conseguiria pensar na efetividade de uma gestão de pessoas na saúde sem compreender o quanto cada um desses elementos e de diversos outros influenciam na inserção das pessoas na instituição e no fazer da saúde. Bela, eu quero te agradecer muito. Tito, nós vamos responder suas pesquisas depois no IGTV, na publicação do vídeo. Há outras perguntas que também chegaram aqui. Bela, eu queria que você passasse rapidamente para as pessoas onde elas podem te achar, se elas quiserem trocar experiência, ter contato com você, por favor. Meu e-mail, isabelamtorres@gmail.com, e no LinkedIn também, Isabela M. Torres. Vai ser um prazer aí trocar ideia e informação com muita gente, tá, gente? Ju, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui falando de um tema que é tão valioso para a gente e que a gente tem outras oportunidades também, viu? Obrigada, queria agradecer muito o pessoal que esteve aqui junto com a gente, especialmente o pessoal do Risoleto, que são grandes parceiros e que fazem parte aí desse meu amor também pela gestão de pessoas na saúde, viu? Foi muito bom. Bela, estar em qualquer lugar com você vai ser sempre muito enriquecedor e prazeroso. Pessoal, para cada um de vocês que participou conosco, nosso muito obrigada. Fica aí com a gente. Eu saio da live com a Bela e entro na live com a Cibele Esteves. E a gente vai continuar falando de saúde. E o nosso tema vai ser a saúde na complexidade. E eu quero muita participação de vocês para tornar rico esse momento. Porque eu fiz essas lives para homenagear o dia do RH. Mas hoje nós estamos homenageando esses profissionais que estão aí no front, que são os profissionais da saúde, de quem eu muito me orgulho de um dia ter feito parte. Bela, meu muito obrigada. Pessoal, Beijo até já. grande, gente. Até Obrigada, mais. gente. Tchau. Beijo, A gente tchau. responde as perguntas. Tá, Júlia.